Me fala quantas vezes você começou a dieta segunda, aí se arrastou para terça, se arrastou para quarta, mas chegou sexta você já não conseguia seguir ela mais. Aí, nossa, você já pensa, né? Não tem disciplina nenhuma. Mas na verdade, não é culpa sua, porque você não fez um método ou um plano bom para você. Você já teve que recusar algum pedido para sair de algum amigo porque não podia sair da dieta? Ou então teve algum dia à noite que você chegou e teve um ataque de fome absurdo e já se pegou pensando, cara, tanto sofrimento assim para pouco resultado, será que compensa mesmo? Mas você vê o que tudo isso tem em comum? Você não falhou porque você é incompetente ou não tem disciplina ou é fraco. É simplesmente porque o plano que você tá tem que considerar o mundo que a gente vive, como a forma que você vive, sua vida social. Então hoje eu vou te mostrar 4 erros que as pessoas cometem, que isso acaba com o emagrecimento delas e elas acabam não conseguindo avançar por causa disso, e é claro, como resolvê-los e como deveria ser feito tudo para você ter um resultado de verdade e sem abrir mão da vida social e conseguir emagrecer. Então fica até o fim, que essa pode ser a última vez que você vai precisar ficar recomeçando em dieta e vai engajar de vez com essas dicas. Então vamos lá, mas antes de tudo, sou Bruno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações, e minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, para você ter um emagrecimento definitivo e poder voar pelo que você quer fazer no mundo e prosperar, ser feliz. Então, vamos lá. Erro número um: dieta genérica. Quando você pega a dieta de outra pessoa e coloca para você. Pode ser de internet, de influenciador, de atleta, do seu amiguinho, qualquer um. Por que que isso é um erro? Porque cada pessoa tem o seu metabolismo. A sua genética é uma, a minha é outra. E isso engloba muitos outros fatores hormonais e celulares seu, que você nasceu assim. Então tem todo um gene, também tem o gene da obesidade, tem coisas que aceleram, tem alterações celulares que vão gastar mais energia e tem todo outro contexto da sua vida. Você tem um emprego que gasta muita caloria ou você trabalha em escritório? Porque isso já muda tudo, imagina. Um pedreiro, ele deve gastar uma caloria enorme. Um cara que está no escritório é completamente diferente o gasto calórico. Tanto que você vê pedreiros comendo pratos extremamente grandes e quantidades e eles continuam com o corpo magro simplesmente porque eles gastam energia demais. Isso foi um exemplo exagerado, mas para pensar. Você e seu amigo são muito parecidos? Têm alturas parecidas? Têm pesos parecidos? Tudo isso influencia. Por quê? Porque a taxa metabólica ela é calculada pela altura, idade e peso. Isso sem levar o fator genético em consideração e nem o dia a dia. E também, quantas vezes você treina por semana? Por quanto tempo? Qual a carga que você pega? Quantas repetições? Tudo isso influencia para aumentar ou diminuir o metabolismo. Então, cada tipo de pessoa vai ter uma dieta diferente. Erro número 2: tudo ou nada. Por exemplo, você erra uma refeição, você come um amendoim a mais ali e você pensa, já estraguei a dieta. E aí você começa a fazer vários erros em sequência, ignorando a dieta porque simplesmente você errou uma vez. Isso acontece muito. Por quê? Porque a pessoa está com um super esforço para ela não errar nada. Aí ela vai e comete um erro, a mente já está sofrendo há um tempo por estar nesse foco aí. Então, a pessoa que não se adaptou à dieta, de fato, ela tem um desgaste mental muito grande para manter a dieta, que é algo novo para ela. Normalmente, quando você começa uma dieta, é muito difícil, não é? Então, esse tipo de pessoa costuma quando ele sofre da dieta, ele libera um negócio no cérebro, assim, que faz você querer compensar todo o desgaste que você teve. Então, uma refeição parece que não é suficiente. E aí você sente um desejo insano de comer ainda mais. Só que isso é um erro absurdo. Por quê?
Porque a sua leptina está baixa, porque você está na dieta restrita. O que que isso acontece? Vai te dar mais fome e menos saciedade. Então você vai comer bastante e vai continuar com fome, entende? E aí você vai comer muito, muito mais do que deveria, porque demora um pouquinho para a leptina regular. Então você tem que voltar para a dieta urgente. E se você fizer isso, você vai controlar essa fome, esse apetite, saciedade e vai conseguir continuar no foco. Só que se você errar várias refeições, o gatilho vai ser tão grande que você vai ter muita dificuldade de voltar. Então o ideal é o quê? É uma refeição livre planejada. E se você sair do plano, você só faz aquela e continua na dieta de novo. Porque essa reação em cadeia vai acabar com sua dieta. E muita gente erra por causa disso e acaba extrapolando, largando a dieta por causa disso. Ou erra vários dias, aí quando volta demora muito, até semanas para voltar onde estava. E aí desanima, né? Erro número 3: compensação sem estratégia. Vamos supor que você fez a refeição livre, aí você teve um peso na consciência. Vamos supor que você fez domingo. Aí segunda você faz jejum, aeróbico a mais, bebe mais água, toma chá verde, mais café, e aí fica em jejum até o almoço ali, cortou 2 refeições de manhã e gastou muito mais caloria, fez cardio a mais, treinou a mais. Então, assim, isso vai te dar o quê? Um gasto muito grande. Então é como se você tivesse deixado a dieta extrema. E o que que isso acontece? Com déficit calórico muito alto, a fome aumenta demais, porque o corpo entra em estado de sobrevivência. E o que acontece? Metabolismo desacelera, a homeostase, que é a regulação do organismo, o equilíbrio, que o hormônio do estresse vai estar alto demais. Por quê? Porque você gastou muita caloria, não comeu nada. E isso faz com que trave tudo. Em termos mais detalhados, quando está de barriga vazia, a grelina sobe, que é o hormônio que aumenta o apetite. A leptina abaixa, que é o hormônio que dá saciedade. O estresse aumenta, que ele aumenta a retenção, ele favorece o ganho de gordura. Resultado: fome, cansaço. E aí você pode até voltar à dieta e se esforçar, tal, mas vai chegar terça, quarta, e aí você vai estar com déficit muito alto. Então, o que que vai acontecer? Compulsão à noite. Aí você vai comer um monte de coisa e vai errar de novo. E aí o que que você faz? Um dia depois, vou fazer jejum, vou fazer sei lá o quê, apertar a dieta, e aí você vive nesse efeito sanfona, entende? Você percebe que é uma armadilha muito grande? Você tem que fazer isso de modo estratégico, para o corpo não sentir esse estresse. Porque você tem que controlar as calorias. Quando a besteira você come em excesso, já foi. Você tem que deixar para lá e voltar ao seu foco, entende? O que que dá para compensar? Aumentar o cardio é uma alternativa muito boa. Por quê? Porque no cardio foca em oxidação de gordura o gasto calórico. Então não pesa tanto assim na dieta. Você continua comendo as mesmas coisas, você não diminui a comida. E só que você oxida mais gordura, você queima mais gordura do cardio. Então é muito interessante. Beber mais água vai fazer a retenção sair mais rápido. Então é muito interessante também. Por quê? Porque a maioria do peso que você ganha quando come besteira é retenção, não é gordura. Ainda mais que você estava na dieta restrita. Entende? Que aí seu metabolismo acelera se você tiver com musculatura murcha. Quando a sua musculatura está murcha, o corpo gasta uma quantidade enorme para encher o glicogênio de energia. Isso às vezes faz você comer besteira e perder peso. Não sei se vocês já sentiram isso antes. Mas de qualquer forma, voltando ao foco aqui, você não pode exagerar no que você vai cortar, entendeu? Você pode até fazer jejum, só que você tem que comer bem à noite, a caloria do dia toda que você prometeu que ia comer, que você se organizou para comer, entendeu? E erro número 4: você não tem um plano B. O que isso significa? Você tem lá a sua dieta estruturadinha, e aí você vai, por exemplo, esqueceu de descongelar o frango. Cara, isso acontece muito, já aconteceu comigo incontáveis vezes. O que que eu faço, por exemplo? Eu deixo um whey para mim. Se no ruim não ter frango para comer, eu tomo whey com a mesma quantidade de proteína, mesma caloria, entendeu? É uma alternativa boa. Então você pode ter o quê? Marmitas prontas, por exemplo, com a mesma quantidade de caloria.
E aí você organiza a comida da semana, e aí você consegue substituir com facilidade, caso haja algum imprevisto. Também tem snacks, eu não gosto muito, porque eles costumam ter mais gordura saturada. Por isso que o whey eu considero ideal. Então cuidado com isso. Mas é bom você fazer uma lista de substituições. Por exemplo, aveia, frutas costumam ser as substituições rápidas, porque você não precisa cozinhar. O whey é a mesma coisa. Leite, iogurte também dá para usar, dependendo. Então, você tem que ter as quantidades já calculadas, caso aconteça algo, porque você sabe como trocar um pelo outro. E aí fica muito mais fácil a sua vida, porque uma hora você vai deixar de descongelar o frango, pode ter certeza. Isso acontece, todo mundo faz dieta. Então, tem que ter um plano B. Não que você queira errar, mas o plano B te faz se manter no plano. Porque você não pode chegar e fazer tipo, errei, não tenho refeição agora, então vou pedir uma pizza grande aqui, de 40 centímetros, e uma pizza doce junto com refrigerante. Tipo, não existe isso, entendeu? E eu vejo muita gente fazendo isso. Com todo respeito, eu também já fiz, mas vamos deixar pra lá. E como é que funciona na verdade, né, para você ter uma estratégia válida que vai te ajudar de verdade? A primeira coisa é você ter clareza alimentar. O que isso significa? Você tem que saber tudo o que você vai comer, quanto que você vai comer, o que que você pode comer, quais quantidades, todos os detalhes possíveis. As substituições, entendeu? Como que pode trocar um pelo outro, uma tabela com os alimentos que você pode, as quantidades, seria perfeito. Eu acho que seria ideal, porque aí você poderia trocar um pelo outro e às vezes na hora você não estava com vontade de comer aquilo. E aí você pode trocar por algo que você está com vontade com a mesma quantidade de caloria. Trocando um pelo outro é uma troca equivalente, então não vai atrapalhar o resultado. Só vai ajudar por quê? Porque você estava com o desejo de comer aquilo. Então, é muito interessante você ter essa clareza. Por que eu falo isso? Porque tem gente que não organiza dieta. Acha assim, pô, eu vou comer arroz e feijão e frango no almoço. Mas aí não sabe direito a quantidade, e aí às vezes já aparece uma farofa, ele joga lá na comida, entendeu? Não sabe como trocar, quantas calorias comeu a mais. Aí essa falta de clareza leva a pessoa ao erro. Porque não ter controle das quantidades vai fazer que o corpo escolha as quantidades, ou seja, sua fome que dite a quantidade. Então, se você tiver com mais fome, você vai comer mais, entendeu? Então, você teve um estressezinho ali, aí você vai descontar na comida e aí tá tudo bem. Entende? Você tem que ter um controle para você continuar evoluindo. As coisas acontecem na vida e você tem que estar evoluindo. Então, tem que ter uma organização, porque se você deixar na mão de Deus, não vai dar certo. Embora Deus faça tudo dar certo, né? Menos a dieta, se você deixar na mão dele. Porque aí, né, você deixa à mercê do seu cérebro, que quer o quê? Sobrevivência. Ele não quer queimar gordura, ele não quer estética. Então, se você não ter essa clareza, você vai se desgastar muito mais. Primeira coisa, não vai evoluir e vai começar a ficar estagnado. E aí você não vai saber como resolver, porque você não sabe exatamente o que você está fazendo. Então você não sabe o que que você faz para resolver isso. Então você entra num problema muito grande. Então você pode não gostar de pesar alimentos, de usar medidas e tal, mas é como você tentar ir para algum lugar sem GPS nenhum, só achando que o caminho e indo para onde você acha que deve ir. Não faz muito sentido, entendeu? Sem GPS você tem uma rota, algo muito mais claro para você fazer. E aí você chega lá muito mais rápido, sem errar no meio do caminho. Segunda coisa para dar certo, você tem que comer os alimentos que você gosta. Imagina, você olha lá aquela dieta top, algum nutricionista faz para você, aí tem lá arroz de almoço, arroz na janta. Só que você não gosta de arroz. Como é que você vai seguir? A dieta tá perfeita para você, tudo calculado, tudo bonitinho, mas você não gosta de arroz. Mas arroz é bom para dieta, funciona e tal. Só que e aí, entendeu? Que adianta? Você não gostar de arroz, só que você vai comer todo dia uma coisa que você não gosta. Não tem como, entendeu? Aí você tem que escolher baseado no que você gosta. Tem gente que não gosta de batata, tem gente que não gosta de macarrão, que não se dá bem, sente inchado. Arroz é a mesma coisa. Então, o que que você se dá bem? Como é que é a dieta ideal para você, entendeu?
E aí pega os alimentos que você gosta de comer, que você acha que se dá bem, e trabalha em cima deles, entendeu? Põe eles na sua dieta, nas refeições que você gosta de comer, entendeu? Só com a quantidade ideal para você evoluir, que aí você tem que calcular. Sem falar que é muito bom você colocar vários tipos de alimentos que você gosta para poder trocar um pelo outro. Que imagina tudo que você gosta já ter organizado, e aí você já sabe qual você pode comer. Muito bom, né? É muito eficiente. Assim funciona a dieta, porque dieta é algo a longo prazo, para você se manter na dieta por um tempo. Não adianta nada você fazer uma dieta para emagrecer e depois largar e voltar para os seus hábitos ruins. A dieta é uma mudança de hábitos, uma mudança de estilo de vida. Só que dieta não é sofrimento nem nada do tipo. Ela tem que ser o quê? Alimentos que você gosta. Tem que ser uma dieta que encaixe sua rotina. Tudo para você conseguir seguir com facilidade. Número 3, galera, refeição livre planejada. Por que você tem que fazer refeição livre? Por vários motivos. A primeira coisa é sua mente. Quando a gente come besteiras, nosso cérebro vai se adaptar a isso. Ele vai estar acostumado a comer essas besteiras, que eu chamo de recompensas rápidas. Então, se você diminuir as recompensas rápidas e até come o que gosta na dieta e tal, mas vai chegando um tempo e vai criando um leve desgaste no cérebro. E uma hora você vai ter muito desejo por algum tipo de alimento, seja por falta de caloria ou alguma ou o estresse vai aumentando, necessidade calórica, várias outras coisas. Tipo a larica, né? E aí, vamos supor que você quer comer pizza. E aí você resiste ao máximo e vai falar, não, só vou comer uma fatia pequena. Aí você vai lá, come, e aí te bate um gatilho de aumentar a ansiedade, de fome, de apetite. E aí você fica louco de fome. E aí vai no rodízio e come um monte de pizza. O que que aconteceu nisso, né? Se você tivesse uma refeição livre planejada toda semana, esse desejo absurdo não iria acontecer. Por que que acontece esse desejo? Ele vem de uma carência, porque você está há muito tempo sem nada que traga essa recompensa que você estava acostumado. Então, é difícil você adaptar isso, tem que ser aos poucos. Então, a refeição livre ela tem que acontecer para você estar com a mente tranquila. Você concorda que não adianta nada você ficar seco, mas se todo o processo de você emagrecer, você ficar com mal-estar, com fome, triste, sofrendo, o que que adianta? Se você não curtir o processo, não vai adiantar nada, entendeu? Porque o que importa é a gente vive no processo, a gente não vive no resultado final. Você não emagrece para daqui a 3 meses você estar feliz. Você faz isso para você ir ficando mais feliz a cada dia, entendeu? É completamente diferente. E hoje em dia as pessoas se equivocam muito, né? Porque eles têm essa impressão de que, ah, eu tenho que sofrer na dieta para ter resultado. Ou então dieta é sofrimento. Por que que é sofrimento? Porque pega alguém que só come batata frita, aí vai botar para comer arroz com frango. Não é completamente diferente? O cérebro dessa pessoa não vai aceitar o arroz com frango, porque o sabor é muito diferente. Ela vai estar viciada naquele sabor. E isso continuando em excesso dá o quê? Come, aí sente culpa, fica ansioso. E ainda tem outro motivo pelo qual você faz refeição livre, que é o metabolismo. Quando você vai fazendo restrição, o metabolismo vai diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. E para manter ele alto, você tem que comer mais carboidrato. Por que carboidrato? Porque o carboidrato, quando vai para o músculo, ele gasta a quantidade de energia e acelera o metabolismo. Então, o glicogênio muscular que vai fazer o metabolismo ficar acelerado. Então, se você tiver muito tempo em dieta, você vai depletar todo o glicogênio muscular. Depletar é queimar. E aí você vai ficar murcho, entendeu? Quando você está murcho, seu metabolismo fica lento. Então, você tem que comer carboidrato para repor suas reservas e deixar o metabolismo acelerado. Você ficar com mais músculo, mais acelerado, tudo de bom. E ainda, né? Você regula a mente. Então, o que que a gente faz? Em vez de comer um carboidrato limpo, a gente come algo que a mente deseja comer. Que aí você faz o quê? Você deixa a mente boa e você melhora o seu metabolismo, deixa o corpo melhor.
E aí você já ouviu falar que você come pizza para emagrecer mais? É basicamente isso. Por quê? Porque a gente usa essas calorias da refeição livre para regenerar o metabolismo. Que aí você queima mais gordura, entendeu? Aí você sacrifica um dia, só que todo o processo você vai continuar queimando mais gordura. Então essa pizza vai valer muito a pena, entendeu? Porque você vai estar com o metabolismo mais acelerado, queimando mais gordura, mais forte, ganhando massa. Então você fica maior, com mais músculo e mais seco também. Então, quem não queria isso? Então a refeição livre planejada, ela é tudo de bom. Ela vai criar o equilíbrio e vai te trazer a felicidade de ficar em dieta. E ainda tem um terceiro motivo, que é pela vida social. Imagina se você não pudesse ter nenhuma refeição livre. Você teria que ficar em casa? Você vai levar marmita pro restaurante para sair com sua namorada, seu namorado? Entendeu? Não fica muito chato isso? Tipo, não é compatível com a vida hoje em dia, que a gente está sempre conectado, né, com várias pessoas. Então, é muito distante, não tem como fazer isso, porque seria meio que um isolamento social. E aí você não viveria feliz, entendeu? Não tem nenhum ser humano que vai viver isolado e é feliz. É muito difícil, porque grande parte da nossa felicidade está em criar laços com outras pessoas e ter aprendizados e experiências, né? Então, não tem lógica você cortar sua vida social por causa de dieta e shape. Aí você quer botar o shape para ter uma vida social melhor. Só que para botar o shape, você corta a vida social, entendeu? Como assim? Não tem lógica nenhuma. Então você tem que unir o útil ao agradável. E vendo tudo isso que eu falei, você começa a entender melhor o que que é fazer dieta de fato e toda a estratégia que você usa para fazer uma dieta de forma eficiente, em que você seja feliz e tenha shape. Essa é a essência da dieta, entendeu? Muita gente confunde isso. Então eu estou aqui para trazer essa essência de volta. Você entender que não é sofrimento, é felicidade, entendeu? As pessoas que não fazem dieta, elas estão meio que em negação. Não só da alimentação, da vida, de tudo. São pessoas viciadas em álcool, que querem sair muito, que não prosperam direito, entendeu? As pessoas que se cuidam e tentam evoluir são pessoas que vão cuidar do corpo e fazer dieta. Isso é fato. E caso você queira fazer dieta com maestria, eu criei um sistema que pode te ajudar muito, que é você faz a dieta com os alimentos que você gosta de forma fácil, prática e rápida, e você ainda não tem nenhum tipo de cálculo chato para se preocupar, e você vai saber exatamente o que você precisa comer para o seu peso e metabolismo, e o que que você tem que mudar a cada semana para continuar tendo resultado. Ou seja, saber tudo que vai comer, a quantidade e o que que tem que mudar no protocolo inteiro de emagrecimento para você continuar evoluindo e ter resultado. E ainda eu tenho uma tabela completa de refeição livre, com mais de 20 opções que você pode encaixar na sua dieta sem sabotar o plano, com as calorias já controladas no protocolo de emagrecimento, já incluídas. E aí, parece bom, né? E o melhor que tudo isso custa menos do que um iFood de sábado à noite. Então o link está na descrição. Dá uma olhada no site como funciona passo a passo e você mesmo tira suas próprias conclusões. Então, recapitulando. Não faça uma dieta genérica. Não existe tudo ou nada. Você não precisa se sacrificar assim e nem compensar demais. Cuidado com a supercompensação. Você pode acabar se sabotando. E você tem que ter um plano B. E para a sua estratégia dar certo, você tem que ter clareza, você tem que comer os alimentos que você gosta e você tem que saber o que que você está comendo e opções para você não se sabotar. Tem que ter refeição livre, mesmo que seja algo como limpo, como macarrão, carne moída ou um prato de churrasco, desde que seja uma recompensa para você. Você precisa de recompensas. Se inscreve no canal se você gostou do canal, curte o vídeo e até a próxima.